Olá, meu nome é Lori De Lucas e eu sou a sua professora de redação. Na aula de hoje, iremos falar sobre os elementos da argumentação. Todo texto organizado sob a tipologia textual dissertativo-argumentativa deve apresentar uma estrutura básica e bem definida, sendo dividido entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, mas se você ainda não ouviu falar sobre as tipologias textuais, fique tranquilo que na aula de língua portuguesa o professor vai te explicar sobre isso. Dentro desse texto argumentativo, você deve apresentar opiniões e fatos acerca do tema, a fim de persuadir, convencer o leitor, seguindo sua linha de raciocínio. Essa tipologia objetiva a promoção do convencimento do interlocutor, seja ele leitor ou ouvinte. Sendo assim, é necessário que você aprenda os elementos básicos que compõem uma argumentação. A partir de agora, iremos falar sobre os elementos básicos, que são compostos pela tese e os argumentos. Então, quando nos referimos à tese, é fundamental que o argumentador dê uma opinião, um ponto de vista que se posicione acerca do tema apresentado. Com isso, obterá a credibilidade do leitor. Dependendo do gênero textual, a argumentação pode ser apresentada dentro de uma tese implícita ou explícita. É bom que você aprenda sobre isso caso você preste outros vestibulares ou concursos e você se atente a essas demandas, a esses comandos. A tese implícita, ela não é evidenciada, ou seja, ela fica subentendida pelas construções que a indicam. Já a tese explícita é evidenciada nas construções frasais feitas pelo argumentador. Veja, digamos que o assunto seja a legalização do aborto, que é algo bem problemático dentro da sociedade de hoje, que geram opiniões muito divergentes uma das outras. E alguém diga: sou sempre a favor da vida, independente das circunstâncias. Nesse caso, a opinião do argumentador não foi evidenciada, mas, por meio da mensagem transmitida, nota-se qual é o seu posicionamento acerca do assunto. Contrário. Aí, falando sobre o mesmo assunto, uma tese explícita seria, por exemplo, se tivesse sido produzida da seguinte forma: sou a favor da vida, independente das circunstâncias. Nesse sentido, sou veemente contra a prática do aborto e, por isso, não sou a favor da sua legalização. Nota-se que, nesse caso, ele deixou bem claro a sua opinião. No caso do gênero textual redação, a tese sempre deverá ser explícita, ou seja, ela precisa ser evidenciada em sua construção frasal. Além disso, por mais que toda opinião seja, de certo modo, subjetiva, nesse gênero em questão, deve-se proceder à forma objetiva de explicitar a sua opinião, ou seja, de forma alguma poderá utilizar os seus argumentos em primeira pessoa, tanto do singular, no caso eu, tanto no plural, no caso nós, já que não é apenas você que pensa dessa maneira. Então, você deve ter muito cuidado com isso. Sempre escreva o seu texto em terceira pessoa. Assim, você vai evitar traços de pessoalidade. No que se refere aos argumentos, continuando falando sobre os elementos básicos, não podemos ter um posicionamento do nada. A gente não pode simplesmente utilizar do nosso achismo para explicar o que a gente acha. Sempre que temos determinado posicionamento sobre um assunto, ele foi gerado a partir da fundamentação da tese, ou seja, pelas razões ou justificativas com o objetivo de demonstrar a validade do seu ponto de vista. Sendo assim, quanto mais sólido, bem referenciado e consistente em fontes confiáveis forem os seus argumentos, maior também vai ser a probabilidade de reconhecimento da razão social de existir da tese enunciada.
A partir disso, entramos no tópico chamado elemento adicional, contratese ou antítese. Antítese e contratese é a mesma coisa, que é o ponto de vista contrário ao do argumentador, podendo ser utilizada como forma de fugir do lugar comum, ou seja, daquilo que é básico dentro de um texto argumentativo, aquilo que a gente sempre vê. Aí talvez você se pergunte, seria mesmo válido eu utilizar uma tese contrária à minha em meu próprio texto? Bem, pode até parecer um equívoco, mas é uma estratégia bem eficaz, pois ao utilizar um argumento contrário ao seu, você consegue desconstruí-lo. Lógico que isso é um elemento adicional, você fica à vontade se quiser utilizar ou não. Um exemplo de contratese é o seguinte: quando eu digo, muita gente acha que palmadas e beliscões é eficaz na educação das crianças, mas a verdade é que a violência gera filhos agressivos e traumatizados. Nota-se nesse exemplo que eu consigo encontrar um elemento adicional, que no caso é a contratese ou antítese, é a mesma coisa. Ou seja, eu trouxe um posicionamento baseado na opinião de outras pessoas para depois dizer o que de fato eu acho. Agora nós entraremos no segundo tópico dessa aula de hoje. Como nós já estudamos, como vocês já aprenderam, os elementos básicos, que são a tese e os argumentos, agora eu vou apresentar para vocês algumas estratégias argumentativas. Normalmente, vocês utilizam dessas estratégias no desenvolvimento, naqueles 2 parágrafos do meio da sua redação. Por isso, eles precisam ser bem fundamentados, pois serão eles que darão credibilidade à tese do argumentador, ou seja, à sua tese. Existem várias maneiras de você explorar dessas estratégias. Por exemplo, para defender um ponto de vista acerca de determinado tema, você pode recorrer a algum especialista da área, ou seja, citar um especialista da área, ou citar casos, de conhecimento público sobre aquele assunto, ou dados estatísticos. Assim, você vai embasar o seu posicionamento e vai recorrer a diferentes caminhos para construir a sua redação, para a sua redação ficar interessante. Por isso, agora eu vou te apresentar algumas estratégias argumentativas. Primeiro eu vou começar pelo argumento de autoridade. Essa é uma estratégia no qual se baseia na opinião de um especialista, Os citados podem ser pesquisadores da área, organismos, instituições, cientistas, órgãos de imprensa, e assim sucessivamente. A força desse argumento se apoia na credibilidade do especialista mencionado, ou seja, da sua autoridade social sobre o assunto em questão. Além disso, quando você leva um testemunho pessoal para a sua redação, ela também é um argumento de autoridade. Porém, como nem todo mundo vai conhecer isso, como isso não foi passado na mídia, de repente, eu não sei quem é você, mas de repente, se a sua história, o seu testemunho pessoal não for de conhecimento público e o leitor, não se sinta familiarizado, com esse testemunho, isso pode tirar a força e a credibilidade dos seus argumentos. Por isso, que nas estratégias argumentativas, o mais indicado é você utilizar informações de autoridades renomadas na área. Outra estratégia argumentativa é a exemplificação, que são exemplos de casos que ajudam a fundamentar a sua posição. Por exemplo, fatos noticiados em diversas mídias de grande circulação, como jornais, revistas, reportagens televisivas ou até mesmo dados estatísticos oficiais. Por isso que eu digo, é importante que você utilize estratégias argumentativas de conhecimento público, ou seja, que várias pessoas no Brasil inteiro conheçam
ou que pelo menos já tenha ouvido falar. Na próxima aula eu falarei sobre as outras estratégias argumentativas que ainda ficaram faltando e sobre os métodos de raciocínio lógico. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!